Caríssimos irmãos e irmãs, o Padre já iniciou a Santa Missa dizendo: nós hoje estamos abrindo um novo tempo, uma nova caminhada, é início de ano litúrgico, e como o próprio tempo que nós estamos entrando no dia de hoje já nos introduz, é tempo do advento, advento que vem de advir. Nós estamos em uma espera de um Senhor que vem, de um Senhor que está para chegar, e parece que tudo na igreja é muito simbólico, as guirlandas, a árvore de Natal que está sendo montada, ou mesmo a coroa do advento que nós hoje acendemos, tudo parece querer fazer com que a gente entenda que este é um tempo especial, que este é um tempo que precisa ser marcado por uma esperança. Assim também as leituras ao longo de todo esse período, até o dia do Natal, até a noite do dia 24, passando pelos profetas, pela vida de São João Batista, parece tudo isso querer gerar no coração um santo desejo de esperarmos com alegria o Senhor que vem. O tempo do advento, sem sombra de dúvidas, é o tempo de nós exercitarmos no nosso coração uma virtude teologal, a virtude da esperança, meus irmãos. E vejam, nesse tempo, uma pequena catequese, nós iremos de modo especial contemplar duas vindas do Senhor. Uma, obviamente, que já se deu há 2000 anos atrás, quando o Senhor se encarnou e habitou no meio de nós. O mistério da encarnação nós contemplaremos ao longo desses dias, mas mais especificamente no terceiro e quarto domingo do advento. Mas nessas duas primeiras semanas, a igreja quer nos fazer refletir acerca de uma outra vinda do Senhor, quando Ele virá como juiz e rei de todas as coisas, quando Ele virá para então realizar plenamente aquilo que Ele já começou a fazer desde a sua primeira vinda. Ele vem para completar essa obra de salvação, Ele vem completar essa obra de libertação, Ele virá para nos salvar, meus irmãos. E olha que coisa bonita, de algum modo a gente vive na liturgia aquilo que o padre aprendeu lá no seminário, na teologia. Nós vivemos no tempo do advento o que a gente chama na teologia de tensão escatológica. Padre, o que é isso? Nós vivemos um já e um ainda não. Jesus já veio, Ele já habitou no meio de nós, mas ao mesmo tempo ainda existe um ainda não. Existe algo que ainda precisa ser realizado. Ainda existe uma espera, meus irmãos. Nós esperamos que Ele venha. Ele venha realizar plenamente essa salvação. Olha que coisa bonita. Mas vejam, se engana quem pensa que esse tempo do advento é simplesmente um tempo de nós ficarmos sentados esperando o Senhor vir. Não se trata disso. A espera na igreja não é uma espera passiva, mas é uma espera amorosa e vigilante. São Paulo assim nos recordava no dia de hoje: olha, já é tempo de despertar. Se essa espera que nós estamos falando, se esse é um tempo de espera como nós estamos falando, é importante dizer que esse é um tempo de, na verdade, prepararmos todo o terreno para que o Senhor chegue e faça a sua obra. E aqui o padre não fala simplesmente das nossas casas, que precisam estar preparadas, com todos os apetrechos, com pisca-pisca, a casa fica parecendo uma árvore de Natal, né? Não é só dessa preparação, mas é sobretudo um tempo de prepararmos o nosso coração, meus irmãos, através de um bom exame de consciência, através de uma boa revisão de vida. É tempo de abrirmos os olhos, e mais uma vez, olhando para São Paulo, a gente dizer, é tempo de despertar, meus irmãos, despertar de muitas vezes da nossa sonolência espiritual, do nosso coração que muitas vezes vai oferecendo a Deus sempre menos, sempre o mínimo. É tempo de despertar. São Paulo continua: é tempo de nos despirmos de tudo aquilo que é trevas. E a gente pode se perguntar no dia de hoje: o que tem me impedido de abraçar a luz de Cristo dentro do meu coração? O que tem sido trevas dentro de mim? Assim nós podemos falar das nossas más inclinações, dos nossos pecados, das nossas misérias, de tanta coisa que nós precisamos combater nesse tempo. Esse é um tempo de combate, meus irmãos, o padre já disse, porque essa não é uma espera passiva. Ao mesmo tempo que nós aguardamos o Senhor voltar, do mesmo modo nós também caminhamos em direção ao Senhor, mas caminha em direção ao Senhor quem é capaz de se despir de tudo aquilo que é treva, para se revestir do Senhor. E quando São Paulo fala isso, olha que coisa bonita, meus filhos, ele está dizendo que tudo em nós deve ter como parâmetro uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. Significa que o modo como nós amamos, o modo como nós trabalhamos, o modo como nós servimos, o modo como nós perdoamos, precisa ser
como um exemplo, precisa ser vivido como se a gente fosse espelhar uma pessoa, a pessoa de Jesus. E São Paulo continua dizendo: olha, meus irmãos, a salvação hoje está mais perto de nós do que quando nós abraçamos a fé. E o que isso significa, meus irmãos? Significa que a nossa vida está passando. Eu não sei se o Senhor volta hoje ou se Ele voltará daqui a 1000 anos, e não é importante realmente sabermos disso, mas vejam, mesmo que o Senhor não volte, no sentido da sua vinda gloriosa, nós podemos, daqui a 1, 2, 3 anos, nós podemos ter que nos apresentar diante dEle. Quando São Paulo nos diz que a salvação está mais perto de nós, é porque talvez lá no início da nossa caminhada, quando ainda éramos crianças, talvez faltasse ainda muito tempo para a vinda do Senhor. Mas agora a gente já não sabe quanto tempo falta, meus irmãos. E a pergunta que nós precisamos nos fazer é: como nós temos nos preparado? Como eu tenho preparado meu coração para esse encontro, que eu não sei quando será, mas é certo que ele vai acontecer. Pode ser que ainda demore 20, pode ser que ainda demore 30 anos, mas ele vai acontecer. E se eu não preparar o meu coração, esse dia chegará para mim, como nosso Senhor diz no Evangelho, como um ladrão. Hoje, Jesus não quer aterrorizar ninguém no Santo Evangelho, e ao mesmo tempo é importante a gente dizer que o Evangelho de hoje não se trata daquela doutrina que não é católica, do arrebatamento, não tem nada a ver com isso. Jesus aqui está fazendo uma comparação, é uma imagem para falar sobre a vinda do Filho do Homem, e a imagem mais importante do Evangelho de hoje é que ele compara a vinda do Filho aos tempos de Noé, onde as pessoas estavam comendo, bebendo, festejando, casando, as pessoas estavam tão ocupadas com a sua própria vida, estavam tão ocupadas em resolver as coisas desse mundo, que elas perderam a capacidade de entender os sinais que Deus estava dando através de Noé. Vejam, meus irmãos, talvez nós hoje estejamos vivendo uma vida tão acelerada, com excesso de preocupações, com excesso de trabalho, ou mesmo uma vida tão fechada no nosso próprio mundinho, nos nossos próprios problemas, nos nossos pecados e misérias, que talvez nós também percamos a capacidade de entender o tempo da visita de Deus, ou o tempo que Deus está nos dando para a nossa conversão. Jesus hoje nos pede: ficai atentos, vigiai. Meus irmãos, mais uma vez o Padre diz, é tempo da gente acordar, é tempo da gente recomeçar, é tempo da gente deixar de lado aquilo que já não faz parte de uma vida verdadeiramente cristã. E hoje o que São Paulo estava dizendo naquela comunidade era isso: essas coisas imorais, bebedeira, essas coisas não podem mais fazer parte da vossa vida, porque o vosso coração precisa estar esperando a vinda do Senhor. E olha que coisa bonita, quando refletia sobre essa palavra, me veio algo muito forte no coração. Nós dizemos tantas vezes aos outros, e dizemos também na nossa oração, que Jesus é o amor da nossa vida. Eu acredito que não seja só o Padre Thales que faz isso na oração. Jesus, como eu te amo, Jesus. O Senhor é o amor da minha vida. Às vezes a gente faz poemas diante do sacrário, promete a Jesus mundos e fundos. Como a gente faz isso, meus filhos? Mas será que verdadeiramente o nosso coração tem amado o Senhor, a ponto de viver uma vida na sua espera? Pensemos, meus irmãos, na imagem de um filho, em que o pai trabalha embarcado, e o filho ama tanto o pai, a ponto de no dia que o pai parte, aquele filho já começa a ficar numa espera daquele pai que há de voltar, mesmo que demore 15, mesmo que demore 30 dias, aquele filho todos os dias vai dormir com aquela saudade do pai, com aquele santo desejo: quando virá aquele a quem o meu coração ama? Assim também deveria viver, meus irmãos, o nosso coração, vivendo as coisas desse mundo, sim, porque estamos aqui. E os flamenguistas ontem viveram o título, vivam o título, comemorem bastante, mas não se esqueçam, meus irmãos, que a verdadeira alegria do nosso coração, a verdadeira vitória que nós buscamos alcançar, é a vitória de Cristo em nossa vida. A verdadeira chegada que nós queremos aguardar, e aí talvez os vascaínos entendam mais esse sentimento, não é a chegada de um título, mas é a chegada daquele que virá para nos dar, meus irmãos, aquilo que ele já prometeu, através dos profetas, através de si mesmo, quando veio da primeira vez. Portanto, meus irmãos, como a palavra de Deus nos diz, como o vigia espera a aurora, que assim espere a nossa alma no Senhor. Que como o livro do Apocalipse, o Espírito e a igreja esperem também no Senhor e digam: vem, Senhor Jesus. E que nessa espera, meus irmãos, o nosso coração esteja
abrasado. Que o nosso coração se encha nesse santo advento desse desejo santo, de fazer diferente nesse ano, de mudar em nós tudo aquilo que desagrada o coração do Senhor, a fim de que esse Natal não seja simplesmente mais um momento de nos banquetearmos ou mais um momento de viver algo bonitinho, mas que seja verdadeiramente um momento em que o Senhor nasça e que gere frutos de santidade em nossos corações. Nós queremos encerrar esse momento fazendo uma pequena prece ao Senhor. Feche os seus olhos, abaixe um pouco a sua cabeça. E vamos entregar ao Senhor essa grande caminhada do advento que nós viveremos ao longo dessas 4 semanas. Nós queremos entregar ao Senhor essa caminhada do advento que prepara para o teu santo Natal. Nós te pedimos, Senhor, a coragem para combater o bom combate, a coragem, Senhor, para nos afastarmos de tudo aquilo que tem nos afastado do Senhor. Dá-nos a coragem, Senhor, para renunciar ao pecado. Dá-nos a coragem, Senhor, para renunciar àquelas realidades que talvez já estejam cristalizadas na nossa vida e no nosso coração. Dá-nos a coragem de te colocar primeiro, Senhor, como prioridade das nossas vidas, como prioridade do nosso coração. Dai-nos, Senhor, a graça de realizarmos verdadeiramente uma verdadeira limpeza dos nossos corações. Senhor, nós te pedimos que o Teu Espírito Santo hoje nos desperte e que nos ajude a nos despir, Senhor, de tudo aquilo que é trevas dentro de nós, de toda a mágoa, de todo o ressentimento, de coisas que ficaram ao longo desse ano. Senhor, estamos entrando num novo ano e queremos te pedir que nesse novo ano também renasça em mim um novo coração, com um novo desejo, Senhor, com uma nova esperança, com um novo desejo de fazer diferente daqui para frente, com um novo desejo de se revestir de Cristo, de revestir toda a vida, todas as decisões, todos os sentimentos, pensamentos, o futuro, Senhor, que tudo se revista de Cristo, a fim de que sendo todos de Cristo, e Cristo sendo tudo em nós, nós esperemos com amor, Senhor, a Tua vinda gloriosa. Não sabemos quando será, Jesus, não sabemos se demorará pouco ou muito, mas que o nosso coração esteja ansioso, Senhor, para receber, porque eu sei, o Senhor vem. Um dia, como nós cantávamos, a trombeta soará. Um dia, Senhor, tudo aquilo que nós vivemos nessa terra de sofrimento, tudo isso findará. Como nós ouvimos na primeira leitura, eu sei que o Senhor haverá de transformar as armas de guerra em simplesmente instrumentos de arado. Eu sei que todas essas realidades passarão, Senhor, mesmo os nossos sofrimentos um dia passarão, mas enquanto esse dia glorioso não chega, Senhor, dá-nos a graça de permanecermos numa viva esperança, sem nos abater, sem esmorecer, sem nos cansarmos, Senhor, que continuemos a caminhar rumo à Tua presença, rumo ao prêmio que nós esperamos receber daquele que nós já recebemos uma primeira vez. Nós te pedimos, Senhor Jesus, que nos dê a graça de não sermos indiferentes, a graça de não estarmos desatentos, para percebermos os tempos da visita de Deus, que se dá no hoje da nossa vida, que nós te percebamos, Senhor, na palavra ministrada, que nós te percebamos, Senhor, no sacramento que recebemos a cada domingo, na Eucaristia, que nós te percebamos, Senhor, nos muitos irmãos que muitas vezes são um sinal da Tua presença, que eu te perceba, Senhor, a fim de que seja obediente, a fim de que seja fiel, a fim de que seja salvo pelas Tuas mãos, Senhor, que nunca falha. Essa graça nós te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos ficar de pé, meus irmãos, e juntos professemos nossa fé.